El trabajo editorial es casi como dejar un mensaje en una botella en medio del mar, a la espera que alguien, sea quien sea, lo tome y lo haga suyo en el momento menos pensado. Debo decir además que estos encuentros fortuitos son siempre lo que a mí más me ha entusiasmado de hacer este trabajo. Hacer una publicación es siempre un acto de amor o un acto de odio, y por ello mismo una oportunidad excepcional para redibujar el mundo, para imaginar otros diálogos, otros cuerpos, otras sociedades, otros futuros. As publicações são uma parte bem importante da produção do Vídeo Brasil, não como registros dos conteúdos que o Vídeo Brasil produz, mas como plataformas para a expansão desses conteúdos e para a criação de conteúdos novos. Eu sou editor do Caderno Vídeo Brasil número 6, chamado Turista Motorista. A cada ano é convidado um curador para pensar uma publicação que proponha uma questão. Você não vai apenas criar um eco de questões ou de ideias que já estão circulando. A ideia de uma publicação que muda a cada vez que é feita, né? que não tem regras tão fixas do ponto de vista editorial, mas que o editor convidado recebe uma carta branca, num certo sentido, era um formato que já me interessava. Eu queria fazer uma publicação que refletisse também esse caráter efêmero do próprio projeto editorial dos cadernos. Quando eu comecei a pensar o formato gráfico da revista, de republicar o material sem extrair ele do contexto dele, mas reproduzindo e colocando em outro contexto, eu acho que eu estava também inspirado pelo trabalho da Marilá, de alguma maneira. O Rodrigo fez uma pesquisa grande no acervo dele de revistas de arte que já não existem mais. A Módulo, que é uma revista de arquitetura e arte, Arte Hoje, a GAN. E a partir desse acervo, aí já junto comigo, a gente foi selecionando páginas para serem republicadas. Tem páginas de textos importantes, tem páginas de anúncios. É como se fosse meio uma sobreposição de várias revistas. Obviamente a seleção é muito pessoal, tem coisas que tem mais a ver diretamente com o mundo das artes visuais, com revistas literárias, revistas de variedades, como a Manchete ou a Senhor, que foram revistas muito importantes. Essa edição trabalhou com esse nome, esse conceito chamado turista/motorista, que foi inspirado num trabalho de um artista de Salvador, da Bahia, chamado Tuti Minervino. O Tuti Minervino tem uma produção que é praticamente subterrânea, marginal, como muitos artistas brasileiros, está numa condição que beira a invisibilidade. E um dos projetos mais interessantes do Tuti Minervino, e que, na minha opinião, se relacionava com um lugar do Brasil hoje no mundo, é o dilema, a tensão estabelecida entre quem conduz um processo e quem se deixa conduzir pelo processo. Hoje, no mundo global, você está no papel de turista, de observador, de flaner, de alguém que se aproveita
das facilidades, ou você está no papel de motorista, de alguém que vai conduzir um processo, uma caminhada, um país, né, uma relação? O formato, para mim, era um formato sonhado, assim, enfim, escolher os artistas, pensar a pauta desde o começo e ter as condições de levar isso até o fim. Acho que outra qualidade desse projeto é que eu tive 1 ano para fazer. E eu usei o ano inteiro para fazer pesquisa. Não tinha uma pauta em si. A Sofical era uma desculpa porque ela vinha no Vídeo Brasil e eu poderia usá-la como não usá-la. A ideia de fazer uma homenagem ao papel da mulher, à história da mulher, a uma narrativa feminina me veio, porque era o próprio trabalho da Sophie que tinha esse mote internamente, e era a possibilidade de eu fazer uma série de outras homenagens laterais que eu queria fazer. A revista Arte São Paulo foi fundada pelo Luiz Paulo Baravelli em 1981, pensando que não havia uma revista regular, porque também acho que tem esse dado que é importante, é a periodicidade, porque tem muita coisa que começa, faz 2, 3 números e termina. Hoje acho que a gente tem uma tolerância também para aceitar essa coisa experimental, mas eu acho que quando o Baravelli me recebeu e recebeu a Marion Strecker, e como nós éramos formados em jornalismo, ele falou, olha, eu sou artista, eu vou ficar do lado de cá do estúdio, até botou um teleiro no meio, e vocês estão se formando nisso. Ele nos deu uma profissão. Eu acho que tem uma espécie de uma regressão do lugar do periódico, né? Eu acho que tem a ver com uma regressão do próprio papel da crítica, e a crítica hoje em dia ela é muito menos valorizada do que ela era. Existe uma crítica de arte que faz uma interface com o público, né? Que media talvez a relação da obra com um público mais amplo. Mas existe também um tipo de crítica que está mais interessada na relação de interlocução entre a crítica e a criação, né, no artista, um processo de diálogo crítico que se dá ainda enquanto a criação acontece, enquanto o trabalho do artista se concretiza. Eu acho que a Tatu ela se localiza mais nesse momento. Então, o diálogo dela, prioritariamente, é um diálogo para o campo, nesse sentido. Ela quer conversar com os processos de criação enquanto eles estão em aberto. A número 5, a produção de arte lida com modelos e paradigmas estéticos e políticos construídos nos anos 60 e 70. E ela é toda feita seguindo uma espécie de padrão gráfico e também de erro técnico, né? Porque ela simula um erro de recicla, de impressão, que se baseia nessas revistas de 50 anos atrás. Para que isso aconteça mais verossimilmente, por exemplo, esse erro, não sei se dá para ver, não se encontra, né, a camada azul, a camada amarela e a camada vermelha da impressão. Ela precisa ser impressa. As publicações sobre arte, as publicações sobre alguma coisa, são diferentes das publicações literárias, né, que não são sobre nada, são obras. Elas sempre se dirigem a um público que é um público específico, é um público que tem um interesse naquele determinado assunto. Eu acho que quem é leitor é onívoro, assim, come tudo que tiver pela frente. Você não precisa ter em mente o background do leitor. Você não precisa ter em mente o horizonte
de conhecimento do leitor, porque eu acho que se está bem escrito, você adentra o mundo do artista como uma ficção. Eu acho que tudo gira, evolve em torno do artista. Pelo menos, quando eu começo um livro, eu acho que eu tenho que servir aquele artista, eu tenho que agradá-lo. É difícil, mas eu acho que o meu trabalho é esse. O Tunga fez essa tipiti, que a ideia era um pouco de desvirginar o livro, né? A tipiti é usada pelos índios para lavar mandioca. A gente queria fazer uma caixa que fugisse à ideia do estojo, né? Então os livros não iam ficar assim, um por um. São 8 livros. Ela, se você olhar bem, é cheia de efeitos especiais. Talvez um leitor comum não contemple ou não entenda o que incorre fazer certas coisas em um livro físico. Me interessam mais os livros de artista, feitos por artistas, né? O artista pensando o livro como meio, do que os livros sobre artistas, que, enfim, são importantes. Alguns eu quero ter na minha biblioteca, mas não são assim o meu frisson. O Olafur Eliasson é um artista que se preocupa com a produção editorial dele, que vê a produção editorial dele como arte, né? Então ele tem 25 livros editados e todos têm um conceito que vai além do conceito da exposição, que transcende aquela exposição específica, agregando toda a pesquisa que levou aquilo. Ele é um cara que pensa fotografando, então quando ele veio para cá pesquisar a cidade, ver os lugares onde a exposição aconteceria, começar a pensar isso, ele começou a produzir imagens de São Paulo para tentar entender o que era aquela cidade, e essas imagens, sequências de imagens que ilustram a maneira dele de olhar para a cidade estão no livro. Cada vez mais os catálogos são menos catálogos de exposições e mais livros de artista. O livro do Beuys acho que é um bom exemplo disso. Ali a gente agregou textos de colaboradores próximos do Beuys, como o Rainer Hauptmann e o Harlan Volker, que falam desde os fundamentos do pensamento do Beuys na antroposofia até as práticas artísticas que se geraram pela ideia do Beuys da escultura social, da transformação do mundo pela arte. Aí a gente está atingindo um grande público mesmo. Você tem uma produção desses livros com uma super qualidade e um custo que você não encontra, né, em outras edições. A gente tem realmente um elenco de artistas incomparável. Isso ajuda muito a editora. Eu devo a eles, não devo mais ninguém. É Cildo, é Tunga, Valtécio, é Arthur Omar, Miguel Rio Branco. São essas pessoas que fizeram o nome da editora e que me ensinaram a fazer livro no início, porque eu não tinha experiência nenhuma. Há muitas publicações de arte no Brasil que não circulam, feitas por empresas, mas que não, simplesmente você não tem acesso a ele. A bibliografia não é tão deficiente. Existe um mercado de livro de arte que fica totalmente vinculado ao brinde e é tratado de uma forma muito desonesta, eu acho.
Então tem muita coisa a ser feita no universo de monografias de livro de artista em papel. Creo que uno cuando escribe deja mensajes a la deriva, digamos, los deja. La escritura siempre tiene que cargar, en mi opinión, una semilla, digamos. Hay una semilla de algo que cambia. Lo que yo espero encontrar en algún lugar es algo que me ponga en crisis, digamos, que realmente me obligue a replantear mi propio trabajo de escritura, mi propio trabajo como editor, que me obligue a pensar desde un lugar totalmente distinto lo que estoy haciendo. Eu acho que esse processo de adensamento dos catálogos, dos livros do Vídeo Brasil tem a ver, está diretamente ligado com a importância crescente da curadoria educativa dentro do trabalho do Vídeo Brasil. Então, esses conteúdos são gerados muito em função também de propostas da curadoria educativa. O mais importante de tudo é educar. Isso é o objetivo primeiro e último. Não foi a minha opção. Me considero, de certa forma, um educador indireto. Era um contato do livro com material de trabalho. Naquela ocasião, que foi os últimos anos na Inglaterra, a Dillons, que era uma cadeia de lojas, abriu a primeira Dillons só para arte. Lá começou um certo fetiche em ver aquilo em português no Brasil. Então tinha uma curva, meio Niemeyer, linda curva, de A a Z, sabe? Todos os artistas do Hemisfério Norte. Não tinha, do Hemisfério Sul tinha um Mata só. Então eu sonhava em ver aquilo tudo, assim, Tunga, Ciron, Cildo, Pope, ver aquilo no meu país. Faz parte do meu universo a leitura. Sempre gostei muito de ler. Acho que a literatura é a forma mais simples, talvez, de construir um outro mundo. Mário de Andrade falava que para ler tem que enfiar o cotovelo na mesa e anotar e tal. Eu não sou esse leitor, eu sempre fui um leitor displicente com o livro, né? Eu tinha um amigo que falava que comprava o livro, a primeira coisa que fazia era estalar a lombada, assim, que se o barulho fosse bom, o livro prometia, né? Eu não tenho muito cuidado, eu acho que essa coisa física do contato quase corporal mesmo com o livro sempre me interessou. Eu lembro que eu pedia um livro por semana para os meus pais para ler. E pouco a pouco isso se tornou insuficiente, porque eu lia o livro em 24 horas, 48 horas, e eu comecei a me tornar um peso em termos de budget, sabe, assim, na família. Na falta do que ler, eu comecei a escrever. E hoje é gozado, porque hoje a gente tem muito mais do que consegue absorver, do que consegue ler. Então, eu acho que esse banquete, assim, essa fartura, eu me pergunto se ela é tão positiva assim. Hoje em dia é muito mais fácil você publicar, no sentido de tornar público um texto.
né? Se coloca na internet e está público. Eu gosto do impresso, né? Eu tenho esse apego pelo impresso, então eu gosto que existam ainda pessoas que, apesar de poder somente colocar no blog, eles insistem na permanência do papel, no tato da coisa. Então eu acho super importante que estejam se multiplicando essas publicações agora. O livro para mim não está morrendo, né? E nem para a editora. A sorte é que nós trabalhamos com conteúdo, não com suporte. Mas meu suporte vai ser sempre esse. Eu vejo o trabalho de edição um pouco como esse espaço cinzento entre ler e escrever, né? Então, acho que as duas coisas fazem muito parte, né, do trabalho editorial. A gente sente quando o livro é desalmado ou quando não é. E a pior coisa é um livro desalmado. Às vezes acontece, é inevitável. Mesmo que a estrutura seja necessária, seja uma editora que tenha porta, que tenha mesa, computador, nome, se não tiver o editor, que é a razão pela qual o editor existe, se não tiver o editor, o acadêmico, a pessoa que vem da área de humanidades, sabe, porque é uma vocação. São pessoas apaixonadas pelos assuntos que lhes interessam, que eles vêm estudando a vida toda. Sem esse amor, não tem livro.